Antes de apresentar os aspectos teóricos e metodológicos do resumo submetido, se faz necessário que eu me apresente primeiro. Meu nome é José Augusto, sou estudante de História pela Universidade Federal de Campina Grande, participo também do grupo de estudos de políticas educacionais coordenado pelo professor e doutor Joedson Brito e com a contribuição tanto do grupo quanto do coautor, João Ebert, desenvolvemos e produzimos aí o referido resumo, que tem como título o ensino de história na era digital, desafios e oportunidades. O principal objetivo do resumo está na introdução das discussões acerca da incorporação das tecnologias pelo profissional de história, ou seja, é, a contribuição de fato que essas inovações tecnológicas têm para as finalidades acadêmicas, ou seja, a contribuição para potenciais pesquisas e facilitar, assim, o ensino de história em sala de aula. E aí, outra preocupação tomada na escrita do resumo trata-se do destaque dado à essência disciplinar da história, ou seja, a história por natureza, ela busca, de certa maneira, estimular o processo e o caráter crítico dos seus estudantes. E isso tem que ser muito bem é, passado, de certa maneira, problematizado dentro da educação básica. Então, cabe ao professor de história, de certa maneira, potencializar e trazer ao entendimento dos estudantes o seu protagonismo quanto sujeito histórico. Isso diante de todo um contexto de aparatos tecnológicos e midiáticos que o cercam, uma vez que a cultura juvenil e a comunidade jovem, elas são, de certa maneira, o público-alvo de preferência de certos grupos políticos e de certas ideologias bem acentuadas, na qual muitas das vezes, quando o jovem não tem esse caráter crítico, ele acaba absorvendo certas informações e compartilhando também com os demais colegas. Então, cabe nesse sentido ao profissional e ao professor de história, de certa maneira, trabalhar isso dentro de sala de aula, ou seja, o processo seletivo e metodológico das informações, na qual muito do que eles acabam consumindo diariamente, ele pode ser muito bem descartado, porque trata-se de informações inválidas. Entretanto, muito do que eles têm o conhecimento prévio, e isso em questões tecnológicas e de redes sociais, pode ser muito bem problematizado dentro da sala de aula como potencializado numa tentativa de se transformar e de gerar conhecimento, ok? Então, o que parte muitas das vezes tem uma intencionalidade política, ou seja, as informações que são propagadas no contexto hoje do Brasil, ele necessita ser trabalhado em sala de aula numa tentativa de estimular o senso crítico dos estudantes e seu caráter seletivo, de absorver aquilo que é proveitoso e que gera conhecimento, bem como de descartar e evitar o compartilhamento de certas narrativas que são prontamente veiculadas no Brasil contemporâneo. Bem, no mais convém ressaltar também o caráter metodológico da pesquisa. O trabalho ele tem natureza qualitativa, um caráter qualitativo que pode ser muito bem expressado pelo resgate que fizemos de autores renomados nessa área do ensino de história. Fica aqui também o registro de um desejo que é justamente estimular novas pesquisas e novos pesquisadores nesse campo, um campo que eu vejo como com forte potencial, que é justamente
esse ensino de história proporcionado aí pelos avanços tecnológicos e que pode ser muito bem implementado dentro das salas de aula pelos profissionais de história, pelo professor de educação básica de história. Então fica aqui o registro da atividade, o convite também para a leitura do resumo e agradeço a coordenação e a direção do evento. Forte abraço.